Fraternais saudações. E já vamos iniciar, dignos e dignas, com uma antiquíssima fórmula de exorcismo, ou como se poderia modernamente dizer, uma fórmula de banimento energético, que consiste em você traçar sobre si um determinado sinal e em dizer algumas palavras em latim de uma antiga oração. Basicamente, quando você desejar traçar sobre si um símbolo de proteção, você vai unir os dois dedos iniciais da sua mão desta maneira, o dedo de Júpiter e o dedo de Saturno, da sua mão ativa, ou seja, da mão com que você escreve, com a qual você tem maior habilidade. Vai elevá-los até o centro da sua testa e dizer: Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana. Repito. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana. Esta é, dignos e dignas, a parte A, a parte inicial da oração que consta na medalha de São Bento, que inclusive já foi até matéria de estudo em um vídeo passado aqui em nosso canal. É uma fórmula de exorcismo, inclusive muitíssimo mais antiga que o próprio Brasil. Claro que esta oração tem outras afirmações e partes, entretanto, esta é a fórmula inicial a ser traçada com o sinal da cruz. E falando sobre cruz, dignos, é importante aqui sublinhar um aspecto. Quando era professor de catequese, quando era frade, frei, católico, ensinava e ressaltava o seguinte: a maioria das pessoas, ao traçar o sinal da cruz, por pressa e desatenção, acabam fazendo sobre si a cruz invertida. Vejamos que quando a pessoa na pressa ela faz isso aqui, ela está colocando a haste superior maior do que a haste inferior, e isto cria o que nós chamamos de cruz invertida, que vai ser até matéria de estudo num dos nossos vídeos futuros. O ideal é colocar atenção, coração, emoção, vontade ao traçar o sinal da cruz, e você vai elevar até o centro da sua testa, vai trazer até o seu umbigo, isto é importante, este alinhamento energético, e vai trazer de um ombro até o outro. No caso desta fórmula, repito, cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana. Nesta oportunidade, vamos nos debruçar brevemente em reflexão sobre o simbolismo de algumas cruzes de maior conexão com o misticismo e com os aspectos gnósticos, e vamos também falar sobre o seu significado hermético. Sejam, portanto, dignos e dignas, muito bem-vindos a este que é o nosso vídeo de número 501. Sim, agradeço o vosso apoio e a vossa luz ao longo dos anos, para você que é assinante do nosso canal, que sempre assiste do início ao final, que faz também os seus comentários, que envia estes vídeos também para os seus grupos espiritualistas. Tudo isto auxilia no apoio ao nosso canal. Este que é, portanto, nosso vídeo de número 51º. Se você é novo por aqui, se inscreva em nosso canal e deixa aqui nos comentários o seguinte: paz e bem é a frase ou a fórmula de São Francisco de Assis. Paz e bem. Deixa aqui nos comentários e nós também vamos lhes responder, confirmando e reafirmando este decreto para a sua vida. Paz e bem. Antes de entrarmos no significado gnóstico fundamental da cruz, de um ponto de vista hermético e esotérico, vamos brevemente nos debruçar sobre 9 cruzes gnósticas que é importante que você conheça no simbolismo ocultista. A primeira delas, dignos e dignas, é a Rosa Cruz cabalística. Vejamos que a Rosa Cruz cabalística vai ter os dois elementos fundamentais da Rosa Cruz, ou seja, a cruz, que nós vamos ver o significado mais para o final deste vídeo, e a rosa. Aqui nós temos 4 rosas. Estas 4 rosas, elas vão representar os 4 planos cabalísticos, os 4 planos da nossa existência. Nos braços mais externos nós temos 4 letras hebraicas, a saber, Iod, Re,
Ré. Este Od Revo Ré é o Tetragramaton, ou seja, representa o nome divino que nós podemos, a grosso modo, traduzir como Iavé, Jeová. Vejamos que no pentagrama mais interno desta cruz nós vamos ter Iod Revo Ré novamente acrescido lá em cima do Shin, ou seja, estas 5 letras vão formar não o Iod Revo Ré, mas o Iod Ré Shin Vo Ré, que podemos traduzir como sendo Yeshua, ou Jesus, também representando a força crística ou a força divina encarnada, isto lá na Cabala cristã. E no centro de tudo, nós temos a primeira letra do alfabeto hebraico, que é o Aleph, posicionando aqui, portanto, que este símbolo da Rosa Cruz cabalística é um símbolo não apenas do início de todas as coisas, mas também de conexão com o divino e de manifestação do divino e o Yod Ré Shin Vo Ré na própria humanidade. O segundo símbolo, dignos e dignas, é muito utilizado pela Rosa Cruz Amor, que é a antiga e mística ordem Rosa Cruz. Aqui nós temos a Rosa Cruz mais simples, que é a cruz com os seus 4 braços e uma rosa no centro. Vejamos que aqui a cruz significa a matéria e a rosa significa a alma ou a consciência a desabrochar pelos processos reencarnatórios diversos e de vivência no seio da própria matéria as suas virtudes, as suas qualidades e a sua conexão com o divino. A terceira cruz que aqui posiciono nesse nosso breve estudo, dignos, ela é muito utilizada na Fraternitas Rosacruciana Antiqua, que é também uma outra digníssima e respeitável fraternidade. Vejamos, aqui nós temos novamente a cruz, entretanto nós temos 7 rosas ao redor desta mesma cruz. Essas 7 rosas representam os ciclos da própria vida e, para além disto, também pode significar os 7 centros psíquicos ou os 7 chakras que nós devemos despertar ao longo de nossa encarnação de forma consciente para alcançarmos a iluminação. A cruz seguinte que aqui posiciono, dignos, é chamada a Rosa Cruz Alquímica e Cabalística, que é símbolo, inclusive, inicialmente, lá da Golden Dawn, que é uma ordem Rosa Cruz também antiquíssima. Vejamos o seguinte, que aqui nós temos um símbolo muito mais complexo, porque ele vai englobar não apenas letras hebraicas, todas as letras do alfabeto hebraico, como também símbolos de natureza alquímica, especialmente dispostos dentro de uma coloração específica, e esta é uma cruz que vai demandar um estudo próprio que nós faremos também num outro vídeo. Mas nós temos aqui, basicamente, Cabala e alquimia. Cabala, alquimia e magia dentro deste símbolo. Dando prosseguimento, vamos agora a outros tipos de símbolos crucíferos mais simples. Entretanto, por vezes, muitíssimo mais antigos, que é o caso da cruz ansata, ou do Anki, como também era chamado antigamente. É o símbolo da vida no Antigo Egito, é o símbolo da ressurreição e também, por extensão, o símbolo da imortalidade, o símbolo da vitalidade, desde o Antigo Egito. Portanto, a cruz não é algo especialmente criado ou feito, confeccionado pelos cristãos, é algo que mergulha nas diferentes eras, nas diferentes culturas e diferentes épocas, muito embora isto vá se transformando de acordo com a passagem dos séculos. Nós temos aqui também, dignos e dignas, o que nós chamamos de cruz patriarcal, ou seja, é a cruz, ou uma dos símbolos dos patriarcados, que são as diferentes igrejas, as diferentes tradições existentes de natureza mais ortodoxa. Por exemplo, a cruz patriarcal grega, a cruz patriarcal cópita, que vão ter as suas especificidades, mas no geral esta cruz simboliza isto. Na sequência, temos aqui a cruz papal, que vai representar a sede conectada a Roma, que vai ter como língua sagrada fundamental o latim. Vejamos, qual é a língua sagrada da igreja ou da tradição fundamental grega? O grego. Qual é a língua sagrada da tradição fundamental cópita? Vai ser a própria língua cópita, que vai ter conexões com o Antigo Egito e assim por diante.
A cruz, na sequência aqui posicionada, chamamos de globo crucífero ou cruz triunfante. É muito comum isto quando você vê as pinturas antigas, e algumas tradições monárquicas ainda representam os reis com um globo em suas mãos, que tem uma cruz por cima. Aí isto significa o domínio também da própria religião, da espiritualidade, por vezes da cristandade, por sobre todo o globo. Nós temos aqui, como último exemplo crucífero, a cruz chamada de Tau. Esta é a cruz franciscana. Tau também é a última letra do alfabeto hebraico, daí ela ter sido escolhida por São Francisco de Assis, representando a humildade, aquele que é o último dos últimos. O Tau também, muito embora não tenha a haste, o braço superior, é um dos símbolos crucíferos dos mais antigos. Remonta ao século XIV, ao menos na sua utilização franciscana, e representa a humildade, representa o serviço aos demais. E é claro que existem outros desdobramentos, entretanto, dignos e dignas, a cruz vai representar a matéria. Vejamos que quando leio as mãos de outros indivíduos, já falei sobre isso aqui no canal em geral, a cruz também simboliza o sofrimento, a cruz simboliza a paixão, paixão que não é um amor, encantamento, a palavra paixão no seu original no latim significa sofrimento, tanto é assim que nós celebramos, ou algumas tradições celebram, o que se chama de a Paixão de Cristo. Não é um romance pelo qual Jesus tenha passado, mas é o sofrimento de Cristo. Portanto, a cruz também vai ter esta conexão, de uma certa maneira simbolizando aí o sofrimento que a alma passa ao ter que se desgarrar da consciência superior para mergulhar na matéria e vivenciar as dificuldades presentes nesta. A linha na vertical vai representar e significar a espiritualidade e o inconsciente, enquanto que a linha na horizontal vai representar e significar a mente objetiva e também os 5 sentidos. Vejamos, dignos e dignas, que nós inclusive esotericamente geralmente atribuímos os 4 elementos a cada um dos braços da própria cruz. Na haste superior nós temos o fogo, na haste inferior nós temos a terra, de um lado nós temos o ar e do outro nós temos a água, significando aí os 4 estágios não apenas da própria matéria, mas da própria vida, simbolizando também os 4 mundos e as 4 dimensões da existência de um ponto de vista cabalístico. Este mesmo sistema, esta mesma quadratura simbólica vai representar o querer, saber, ousar e calar, e todos os outros desdobramentos quádruplos possíveis. Seja como for, a cruz vai representar, quando apenas em si, a matéria, mas ela também, quando acrescida de outros elementos, pode ganhar outras tantas quantas tonalidades simbólicas e gnósticas. A cruz, independentemente de religião e da linguagem filosófica que a aborde, pode ser utilizada por indivíduos dos mais diversos, tanto na sua simbologia mais simples, como também como elemento de proteção, de conexão ou mesmo de elevação. Dignos e dignas, se você assistiu até o final, deixa aqui nos comentários. Sou um apoiador ou uma apoiadora deste canal assistindo até o final. Paz profunda.